eu dei um pulo ali no mercadinho e fui andando, um sol gostoso, e eu comecei a glorificar Deus. Sabe por quê? Porque há um tempo atrás eu não conseguia andar. Eu tinha tantas dores na minha perna, minhas pernas doíam tanto que para mim andar dentro de casa era difícil. E agora eu saí, não fui de carro não, viu? Eu fui andando com as minhas perninhas. Fui lá no mercadinho, comprei o que eu precisava, voltei. Encontrei umas pessoas pelo caminho. Bom dia, bom dia. Teve um que não respondeu, não. Eu acho que o dia dele não tá bom, viu? Mas os outros responderam. Aí dei bom dia, bom dia. Fui lá no mercadinho e voltei. Isso é motivo do quê? De glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Eu conheço uma pessoa que ele teve um problema tão sério na bexiga que quando ele precisava de manhã, que ele ia no banheiro, era desespero, era dor, ele já pensava 1000 vezes para poder ir no banheiro. E um dia ele disse assim: quando você for no banheiro e fizer xixi mesmo, glorifique a Deus. Se você não sentiu nada, se a tua bexiga está funcionando bem, então tudo é motivo do quê? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E obrigado, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, obrigado, Senhor. No tempo certo, ela vai florescer. Então vamos agradecer. Obrigado, Senhor, porque dormi e acordei. E olha eu aqui. Obrigado, Senhor. Vamos à palavra de hoje? Irmãs, eu sou apaixonada. Pensa numa pessoa apaixonada por esse versículo. Está em Atos. Capítulo 27, eu vou ler o verso 22 e o 23, que diz assim, ó. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Agora, esse versículo aqui, ele é lindo, maravilhoso, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temais. Entendeu? Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas. Irmãos, eu sou apaixonada por esse versículo. Por que, irmã Rose? Você entendeu ele? Você entendeu bem o que o versículo diz? Era Paulo no meio de uma tempestade. Paulo estava sendo levado prisioneiro e no meio de uma grande tempestade, quando todos achavam que iam perecer, jogaram tudo que tinha no navio e aquela coisa toda, e não viam sol e não viam lua, e a situação estava difícil. Aí Paulo disse o quê? Ei, fica preocupada não, se preocupa não. O anjo do Deus a quem eu sirvo esta noite falou comigo. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí você vai me dizer, mas por que, irmã, que a senhora gosta tanto desse versículo? Você não entendeu ainda? Querida, querido, Deus só fala com os que são dele. O que é que você tem ouvido? Tem ouvido vozes estranhas? Tem dado ouvido a vozes de demônios? O que é que você tem ouvido? O que é que você tem ouvido? Esta é a pergunta que eu te faço hoje.
Porque Paulo, antes Saulo, né? Teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, as escamas caíram dos olhos dele e aconteceu o quê? Ele conheceu a Jesus, a quem ele perseguia no passado. Ele teve um encontro com Jesus. Então eu te digo nesta manhã, enquanto você não estiver um encontro real, verdadeiro com Cristo, você não vai conseguir ouvir, não. Você pode ler todos os livros, você pode ter todas as Bíblias, você pode ir lá na igreja na Coreia, a igreja mais grande, você pode ir a Israel, você pode ir a Jerusalém, você pode ir aonde você quiser. Mas se você não tiver um encontro com Cristo, você não vai ouvir nada. Você vai ficar ouvindo vozes. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser guiado por vozes que você não sabe nem de quem é. Aí você fala assim, ai, foi Deus que falou. Foi Deus, coisa nenhuma. Aí vem a confusão. Aonde não há o Espírito de Deus, a confusão. Aonde há o Espírito de Deus, a confirmação. Então muitos estão aí batendo cabeça, andando de um lado do outro, e estão entrando em confusão. Então, por quê? Perderam a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Alguns perderam, e tem alguns que nunca nem tiveram, né? Porque a palavra do Senhor ela é clara. Ela diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Livres. Aí não tem mais amarra de Satanás. Aí eu sou livre. Eu posso ir, eu posso vir. Eu posso orar, eu posso profetizar, eu posso cantar, eu posso orar por um enfermo, eu posso. Paulo disse o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, em Cristo. Em Cristo. Sem Ele, eu não faço nada. Eu não posso nada. E Paulo, ele passou por aquele processo que nós conhecemos com Deus. Mas ele o quê? Ele teve um encontro real. E quem tem um encontro real com Deus, a vida dele é transformada. A vida dele é transformada. Então ele não precisa ficar correndo atrás de profeta, ele não precisa ficar correndo atrás de... Não, ele não precisa de nada disso. Sabia que Deus sabe aonde você mora? Ele sabe. Ele sabe teu zap, ele sabe o número que você calça, ele sabe tudo. Ele sabe. Ele envia, ele fala. A palavra dele diz que ele é o socorro presente na hora da angústia. Tá angustiado hoje? Fala com Deus, busca Deus. Aqui, ó. Olha aqui. O manual. Esse é o nosso manual. Aqui está a maior profecia, a palavra de Deus. Aí você vai dizer assim, irmã, a senhora não acredita em profecia? Opa, como acredito? Quando Deus quer, pela misericórdia dele, ele me usa. Mas tem muita gente brincando. Tem muita gente brincando. Falando que Deus falou e Deus não falou. Tem gente fazendo contenda para a vida das pessoas. Fazendo contenda. Deus não é Deus de contenda. De jeito nenhum. Então, se tá havendo contenda, se alguém veio e... Sabe aquela coisa assim? Olha, irmã, se separa desse seu marido porque Deus tem outro preparado para você. Aonde está escrito isso na Bíblia? Lugar nenhum. Lugar nenhum.
Deus não destrói um lar para construir outro. Não. Então vamos tomar muito cuidado. Então por isso que eu sou apaixonada por esse versículo. Paulo diz assim: olha, o anjo veio e falou comigo. Icalai, xalabá, calai. E você sabia que hoje, quando você abre a tua boca e diz assim, Deus falou comigo. Hã? O quê? Como que é? As pessoas não estão mais crendo. Eles não ouvem a voz de Deus. E ainda quer tirar a paz, a fé daqueles que ainda ouvem. Sim, ainda tem muita gente que ouve. Tem muitos fiéis. Tem muitos que buscam a Deus. Tem muitos que oram. Tem muitos que jejumam. Tem muitos que consagram. Mas tem outros não ouve, não enxerga. E aí fica dando ouvido à voz de demônios. Voz de demônios. E ainda diz, olha, foi Deus que falou. Não foi Deus que falou. Quando Deus fala, entra a paz no coração. Deus, ele revela o mais profundo. Deus revela. Esse é Deus. Então, o porquê de eu amar tanto esse versículo é porque Paulo, ele passou por experiências com Deus. Ele teve um encontro real com Deus. E que eu e você venhamos a ter um encontro real com Deus. E que Deus verdadeiramente possa falar conosco. Assim como ele falou com Paulo, assim como ele ainda fala hoje com aqueles que são fiéis. Então vamos buscar ele enquanto é tempo, enquanto se pode achar. E vamos nos encher de Deus, mas nos encher de Deus de uma forma que não sobre espaço. Para não sobrar espaço. Se não sobrar espaço, não tem como o inimigo entrar. E o inimigo, ele só entra onde ele encontra a brecha. Se você der brecha, já era, ele vai entrar. Então aprenda, feche as brechas, ore, busque a Deus, consagre a tua vida. Fuja da aparência do mal. Não é do mal, é da aparência dele. Tem um versículo que diz assim, aquele que pensa, tá em pé, cuida para não cair. Só pensa. Cuida para não cair. Deus é bom. O nosso Deus é bom. E Ele tem nos ajudado. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da nossa família. Ele tem sido bom. Então busque a Deus de coração. Busque a Deus de coração. Para que eu e você possamos falar como Paulo disse. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas. O anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo. A quem você serve? De quem você é? Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Então hoje, com esta palavra, que você venha fazer um exame de consciência. De repente você parou de ouvir. De repente, ele não é mais nem o teu Senhor. Você não serve mais ele. Mas volta para casa. Volta para os braços do Senhor. Volta. E essa dificuldade que você está passando, Ele vai falar com você. Ele vai te direcionar. Ele vai te orientar. O que você fazer? Mas não fica ouvindo vozes, não. Não fica ouvindo vozes
estranhas, trazendo confusão, trazendo contenda. Não se guie a tua vida por isso, mas sim por o que Deus tem colocado no teu coração, o que Deus tem falado, o que você tem ouvido, de Deus. E com certeza vai dar tudo certo. Que essa situação aqui, eles estavam no meio de uma tempestade. Hoje, você pode estar no meio de uma tempestade, mas para e espera Deus falar com você. E Ele vai falar. Ele vai falar. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Eu sou irmã Rose, esposa do pastor Nelson, pastor da Igreja Pentecostal Fortaleza. Nossa igreja está localizada aqui no bairro Ipanema, Rua Álvares de Azevedo, 2294. Venha participar de um culto conosco e Deus tem uma palavra, Deus tem uma bênção, Deus tem uma cura, Deus tem uma libertação para você e para tua casa. Amém? Eu creio que Deus falou com você, porque Ele falou comigo primeiro. Então compartilhe essa live, compartilhe. Nós estamos no YouTube, vá lá no YouTube, compartilhe para essa página crescer e mais pessoas terem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Jesus te ama e eu também te amo. Fique na paz do Senhor.